Glória a Deus para todos sempre, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esse que vos fala aqui é o irmão Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão City. Estamos aqui neste momento para trazer uma palavra de Deus para você. Deus falou comigo e vai falar com você também. Glória a Deus para todos sempre. Desta feita, nós queremos aqui fazer um rápido comentário a respeito de algo que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 35. Irei ler um versículo no capítulo 35. Irei ler mais 3 versículos adiante, no início, capítulo 35 primeiro, e irei ler o versículo 20, o 21 e o 22. O título, a epígrafe desse texto, ela fala sobre a celebração da Páscoa em Jerusalém, que diz assim: Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. Glória a Deus para todos sempre. E diz assim no 18: Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com o sacerdote, e levitas e toda Judá e Israel, que ali se acharam os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Glória a Deus para todos sempre. Nesse primeiro momento da mensagem, nós queremos aqui falar sobre uma celebração de uma Páscoa em Jerusalém. Glória a Deus para todos sempre. O rei Josias, que foi um rei piedoso, um rei que foi temente a Deus, um rei que buscou a Deus, um rei que encontrou Israel numa calamidade, numa situação deplorável, numa situação precária. Esse homem, ele se subjugou. Esse homem, ele se humilhou diante de Deus. E o seu próprio nome, que diz: o Senhor salva, o Senhor trará consolo, tem esse significado, o nome de Josias. E Josias foi um rei de Israel que ele buscou fazer diferente dos seus antecessores mais próximos, porque Israel estava no declínio espiritual. E Josias entendia que aquilo ali era a praga. Josias entendia que aquilo ali era o motivo para que Israel agora servisse de escárnio para aquelas nações. Então a Bíblia declara que Josias celebrou a Páscoa. Josias pegou as pessoas que realmente eram capacitadas para fazer esse ministério. Josias orou ao Senhor. Josias tirou todas as abominações que existiam em Israel. E o interessante, se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que ele ordenou, tirou e ordenou. Porque muitas das vezes as pessoas acham que as coisas têm que ser simplesmente de uma maneira muito simples, de uma maneira muito superficial. Mas existem momentos na vida da gente, na casa da gente, naquilo que a gente administra, que você tem que ordenar, você tem que tirar. Muitas das vezes, mesmo que seja a força, mas você tem que tirar. Porque algumas atitudes têm que ser mais enérgicas quando você deixa as coisas esmurecerem, quando você deixa as coisas cair. A partir do momento em que você vai deixando as coisas caírem espiritualmente, você futuramente vai ter que tomar atitudes enérgicas. Então é melhor que você não tome tantas atitudes enérgicas na sua vida, mas se for necessário, a Bíblia declara que Josias obrigou o povo a se converter, tirou todas as maldições, e aquelas pessoas que não queriam, se quisesse estar ali, tinha que obedecer. É inadmissível que muitas das vezes nós, como crentes, nós aceitamos as abominações dentro da nossa casa e achamos que elas estão certas, achamos que está tudo certo. Muitas das vezes você, como Josias da sua casa, você tem que obrigar. Como Josias da sua casa, você tem que fazer a vontade de Deus, mesmo que seja forças para aquele que não tem a vontade de fazer a vontade de Deus em sua vida. E a Bíblia declara mais na frente que nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel,
nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes levitas. É muito interessante. Nós sabemos que o reinado de Israel com Salomão foi grandioso. Nós sabemos que com Davi também, mas quando fala de celebração a gente vai para o reinado de Salomão, que Deus recebeu o seu sacrifício. Deus recebeu o sacrifício daquelas ovelhas, daqueles bois gordos e cevados, bem tratados. Deus recebeu. Mas agora Deus estava recebendo um sacrifício de uma comunidade, de um país que estava passando por uma situação deplorável, que estava passando por uma dificuldade muito grande, que vinha se arrastando. Quem sabe muitas pessoas antes de Josias assumir disseram: agora é o fim dessa nação, agora não tem mais jeito. Mas Deus usa Josias como um homem de Deus, como um servo do Senhor, para trazer novamente a vontade de viver, para trazer novamente a esperança a essa nação, porque embora muitos se corrompem, mas sempre ficam os remanescentes. E com essa força e com essa fé, a Bíblia declara que nunca pois se celebrou tal Páscoa em Israel. E eu venho a perguntar aos meus amigos e irmãos e ouvintes nesta noite, desde que Israel foi tomada por Deus, foi constituída uma nação e que foi colocado um templo lá, existia sacrifício, existia festa de Páscoa, existia agora situações em que você colocava em xeque se muitas das vezes, muitas festas, muitas coisas, Deus recebe da maneira que Deus queria receber. Deus recebe, desde que não tenha pecado, não tenha anátema, Deus recebe e entende o sacrifício. Mas agora nós estamos falando de uma nação que vinha numa dificuldade muito grande, recursos financeiros. Nós sabemos que Israel passava por dificuldade, mas essa celebração de Páscoa aqui, na gestão de Josias, a Bíblia declara que desde os dias do profeta Samuel, nenhum rei de Israel celebrava tal Páscoa. Quando você olha isso nós nos deparamos com uma situação que, embora fosse humilde, que embora não existisse tanta pujança, tanta força material nessa celebração de Páscoa, conforme existiu nos tempos de Salomão. Mas a Bíblia declara que essa Páscoa foi celebrada de uma maneira diferente. E é neste ponto que eu quero tocar na minha vida e na sua vida. Que nós temos que celebrar uma Páscoa diferente. Nós temos que celebrar algo diferente nas nossas vidas para que Deus receba. Embora exista dificuldade financeira, exista doença, exista revés familiar, exista tribulação. Mas a partir do momento em que eu celebro essa Páscoa de verdade na minha vida, Deus recebe ela como não recebe muitas outras que são fingidas e são articuladas, porque essa vem do coração, essa vem do esforço coletivo de toda uma nação que agora estava novamente rendida aos pés do Senhor. Glória a Deus para todos sempre. Então Josias, um homem que fazia a vontade de Deus e que Deus honrou, mas foi uma vontade coletiva, foi uma vontade uníssona, foi a vontade de uma nação. E Deus sentiu isso no seu coração, arrependimento daquele povo, e Deus honrou, recebeu e deu vitória àquele povo nesse momento. Mas a Bíblia declara, mais um pouquinho na frente, que existiu um impedimento na vida de Josias. Glória a Deus para todos sempre.